E assim eu vou passar a palavra para a nossa querida irmã, amiga da casa, Dona Elza, e que nós possamos envolvê-la nas nossas melhores vibrações. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, que está aqui me vendo pela primeira vez, toda vez que eu venho aqui, eu tenho primeiro, sabe, ficar assim, falar com um monte de gente, porque foram anos aqui nesta casa, não é, Gilberto? Gilson disse que eu estava logo depois da fundação também, isso é um exagero, né? Não. Então tenho que ter um tempinho para me retemperar, porque senão vou abrir um choro aqui danado, de saudade. Ele falou isso que o tempo do espírita Claro. No outro dia, eu estava preparando uma palestra para outro lugar e peguei a Bíblia e fui lá nos Evangelhos e estava assim, sabe, passando. De repente, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, eu me defrontei com a seguinte frase de Jesus: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Olha, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. A minha pretensão foi no chão. Claro. Porque se Jesus, o nosso mestre, o governador espiritual da terra, diz que não pode fazer nada por ele mesmo, e sim, é o Pai que faz, é o Senhor da vida que faz, é Deus. Onde nós ficamos? Nesse processo de reflexão, eu me lembrei, quando eu era estudante, e alguns daqui também passaram por isso que eu passei, nós éramos obrigados a estudar francês. Além de inglês, espanhol, latim, né? Latim. E eu não gostava de francês. Então eu tinha que decorar o que ia cair para não ser reprovado em francês. E uma das coisas que eu decorei foi uma fábula do La Fontaine, que se chama O Corvo e a Raposa. E aí eu encontrei esse livro, que se chama La Fontaine e o Comportamento Humano. É um livro ditado por Hamed, o Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Claro que eu não vou falar fábula para vocês em francês, né? Apesar de eu saber decorada até hoje. Uma parte dela só, o resto eu esqueci, realmente. O La Fontaine, para os mais jovens, talvez seja um desconhecido. Para nós que já vivemos há mais tempo aqui nesta encarnação, sabemos que ele foi um grande escritor francês, um fabulista. Fábula é uma pequena história. Em geral, os personagens são animais, em que no final sempre tem uma lição de moral. Nós tivemos no Brasil um grande fabulista também, Monteiro Lobato.
E é uma coisa que vem desde os tempos lá da Grécia Antiga, com Esopo. E La Fontaine, na verdade, pegou as fábulas de Esopo, adaptou-as para o mundo da época em que ele vivia na França. Bom, a fábula é a seguinte, eu vou ler para vocês a tradução do Hammett. No alto de uma árvore, um corvo segurava no bico um pedaço de carne. Uma raposa, atraída pelo cheiro, aproxima-se e lhe dirige a palavra. Ei, bom dia, senhor corvo. Como o senhor está lindo! Como é bela a sua plumagem! Se o seu canto for tão bonito quanto a plumagem, sinceramente, o senhor é a fênix dos convidados destas florestas. E para mostrar a sua melodiosa voz, ele abre o grande bico e deixa cair a presa. A raposa se apodera da carne e diz ao corvo: meu bom senhor, aprenda que todo adulador vive à custa de quem o escuta. Essa lição vale sem dúvida pela carne que agora comerei. O corvo, envergonhado e aborrecido, jurou, embora um pouco tarde, que nunca mais se deixaria levar por elogios. Aí está, nesta fábula, um ponto nevrálgico de tudo aquilo que ela falou hoje, na preparação da página, do ambiente, naquela página. Isso se chama vaidade. O corvo vaidoso, reparem só, em geral, o vaidoso não tem, na verdade, medida para o seu talento. Ele sempre se acha mais talentoso do que ele é na verdade. O vaidoso, a vaidade, é filha dileta do orgulho e do egoísmo. E quem de nós não é vaidoso? Sabe uma forma muito clara de nós podermos seguir o preceito de Sócrates, lá, o filósofo grego, lá 300 anos antes de Cristo, disse: conhece-te a ti mesmo? É na casa espírita. Aí chega um dirigente, por exemplo, da casa e diz assim: olha, você precisa estudar um pouco mais, porque você falou isso assim, assim, e não é bem assim, assim. Aí surge o ponto mais negativo que pode haver na casa espírita: melindre. O melindre é de posse do vaidoso. Toda vez que nós nos agastamos com alguma coisa, vamos parar, vamos pensar por quê? O que está por trás disso? O que está por trás do melindre? Porque, mas eu trabalhei tanto por isso e veio o fulano e falou que não acabou. E aí eu fico de nariz torcido, às vezes abandono a casa espírita, porque o meu grau
de vaidade no meu termômetro interno ainda está tão alto que, para mim, a crítica não é suportável. A vaidade, como eu disse, filha dileta do orgulho e do egoísmo, num ambiente, num grupo, numa sociedade, é uma bomba atômica, gente, que pode gerar guerra. Se nós estudamos a história da humanidade, como a gente conhece, né, desde os tempos pré-históricos até agora, nós vamos ver que muitas e muitas vezes o mundo se defrontou com situações conflitantes graças à vaidade de um ou de um grupo. Da vaidade nasce o racismo. É através desses posicionamentos de que eu sei tudo, eu sou ótima, eu sou linda, eu sou, sabe, o senhor de tudo, eu posso trazer grandes malefícios para mim mesma e para o conjunto de pessoas com as quais eu convivo. A vaidade é altamente destrutiva. Claro que a gente pensa logo vaidade física, né? Aliás, estamos vivendo uma época, meus amigos, que, olha, tem um programa na televisão, não sei se vocês já viram alguma vez, é de um médico, ele é americano, mas é filho de brasileira, então ele tem esse programa e ele é cirurgião plástico. Você já viu? Já viu? Eu fico tão impressionada com as operações que são feitas, plásticas. Assim, não pode. Quem já viu esse programa? Já viram, né? Já viram as operações que são feitas, não é? Gente, é uma coisa incrível. Consertam tudo. E aí eu me lembro sempre da Dercy Gonçalves, né? Que dizia assim: vocês estão vendo esse furinho no meu queixo? É meu umbigo que veio parar aqui de tanta plástica que eu já fiz. Mentira dela, ela não fez tantas plásticas assim como hoje. E as pessoas se jactam de terem feito 47 plásticas e botox, e silicone, né? A vaidade física está vivendo um momento de glória no mundo. Todo mundo quer repuxar o olho, desrepuxar o olho. Quem tem o olhinho repuxado, tira. Quem não tem, repuxa. Não é? E por aí vai. Mas essa vaidade é externa, é material, é desse corpo físico que vai embora daqui a pouco. Muito pior que essa é a vaidade intelectual. Essa é muito difícil de ser trabalhada. Muito. Eu falo em causa própria. Eu sei que a gente não deve em palestra falar de si mesmo, né? Mas não acho que seja assim, não. Vocês imaginem uma pessoa que é criada de um jeito que quando chega em casa com a aluna, com um boletim, com 9, é perguntado a ela: por que não tirou 10? Então, nós temos que ter muito cuidado com nossas crianças. Quem é mãe, quem é pai, sabe? Quem tem um sobrinho, um neto, seja a criança que for, que esteja com a nossa, né, atuação, temos que ter cuidado com essas coisas.
de que forma nós estamos alimentando alguma coisa que pode crescer e pode se tornar altamente prejudicial nesse processo educacional. Porque não tenham dúvida, todos nós, estamos aqui para aprender. A Terra é um planeta de aprendizagem. É um planeta onde reencarnam os espíritos que ainda estão em processo quase que inicial. E neste momento nós estamos dando um salto qualitativo. O próprio Bezerra de Menezes já considera que estamos como planeta de regeneração. Mas não é acabado ainda. É o início em que nós estamos largando esse planeta de provas e expiações para chegarmos à regeneração. E para isso precisamos criar, educar nossas crianças com muito mais atenção. Olhando para esses detalhes. Quais são os valores? Ela falou em valores, não é? Quais são os valores que eu quero que o meu filho tenha, que ele incorpore? Que valores eu quero que ele incorpore para que ele possa se tornar um espírito atuante nesta mudança de situação da Terra? E essa escolha de valores inclui muito o nosso autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu posso estar transmitindo os valores que eu acho que são maravilhosos, sem me lembrar que sou também um espírito imortal a caminho da luz e que tenho uma longa estrada a percorrer. E um dos pontos nevrálgicos pode ser a vaidade. A vaidade intelectual, ela é muito perigosa. Mas tem um outro lado da moeda. Nós falamos do corvo, que foi o bicho vaidoso da fábula. Mas e a raposa? A raposa é o símbolo da sedução. E não há gente corrupto sem um corruptor. Em geral, nós condenamos os corruptos. E os corruptores? Por que fazem isso? Os sedutores. Na verdade, se fôssemos nos aprofundar no estudo psicológico, até psicanalítico, dessas posições do corvo e da raposa, nós veríamos que há atrás disso tudo uma insegurança muito grande. Há medo, há insegurança. O vaidoso, ele na verdade é altamente inseguro do seu potencial. Então ele se mascara. Isso num processo mais interno, mais analítico, assim como o sedutor prima pela sua insegurança interior. Então ele tem que conquistar o outro. E nós vemos os grandes sedutores da história, inclusive, né? Os sedutores amorosos, como Casanova, Dom Juan, que a gente ouviu falar, né? Em histórias, em filmes. Na verdade, eram aquelas pessoas, aqueles espíritos
que ainda não tinham aprendido a amar. Eles não sabiam amar. Então eles se mascaram de grandes amorosos. Mas na verdade a busca que eles faziam era infindável. Jamais iriam encontrar. Porque nada, meus amigos, está do lado de fora da gente. A procura tem que ser interna. Carlos Drummond de Andrade, há muitos anos atrás, escreveu uma poesia quando o homem começou a ir à Lua, a mandar foguetes para Marte, etc. Carlos Drummond escreveu uma poesia dizendo que primeiro o homem saiu dos seus limites de terra e fez as grandes descobertas, né, do século XVI. Não satisfeito, continua a descobrir, finalmente vai à Lua, vai a Marte, quer mandar sonda a Júpiter, fazer não sei o quê. Só que o homem ainda não fez a grande viagem necessária que ele, na verdade, é a única que ele precisa fazer, que é a viagem para dentro de si mesmo. Sabe como é que nós podemos começar a nos conhecer melhor e ver até que ponto somos vaidosos ou não, se estamos mascarando a nossa vaidade ou não? Como é que eu ajo quando a caixa do supermercado me dá o troco errado? Como é que eu reajo quando eu estou dirigindo o meu automóvel e levo uma fechada? Qual é a minha reação? Será que eu já sigo o que Jesus nos falou? Que se alguém te der na face esquerda, você dê a face direita? Eu ajo em resposta ou eu reajo? Porque a reação é bateu, valeu. Bateu, levou. A ação é o que Jesus preconizou para nós. É procurar outra saída, outra resposta. Que não seja bateu, levou. Nesses pequenos acontecimentos da nossa vida, nós podemos perceber qual é no nosso termômetro o nosso grau de vaidade. Até que ponto eu reajo a qualquer provocação? E até que ponto eu me entrego à sedução externa, à sedução exterior? Essa sedução pode ser em relação à nossa vaidade, como pode ser qualquer coisa. Por exemplo, uma bela torta de chocolate posta assim na nossa frente, quando a gente não está podendo comer açúcar. E aí? A gente segura ou a gente se entrega e come a torta de chocolate? A sedução é tão perniciosa quanto a vaidade. Não aqui nunca aconteceu isso, porque eu sempre fui estrelinha pequenininha. Mas, agora que Gilberto me acha, assim, uma coisa mais importante, né? Porque eu não moro mais aqui. Nada como estar distante, né, Gilberto? Mas, sabe aquela história, em terra de cego, quem tem um olho é rei? Aí você chega em algum lugar e começa a fazer tudo que aprendeu aqui no Eurípides e no lá ao Estácio, né? E aí as pessoas começam a
te incensar. Aí você tem que estar muito firme para não entrar naquela história, não aceitar. Não precisa brigar com a pessoa que está te incensando. Alguém que chega para você e diz: mas você é maravilhosa, você faz cada palestra incrível. Negativo. Você pode aceitar isso. Se você aceitar, você está alimentando um monstro dentro de você que se chama vaidade. E vaidade intelectual, que é mais séria porque não aparece assim. A vaidade física aparece, né? A gente tem até um programa lá do doutor, lá do médico. A vaidade intelectual não, ela é mais sutil. Ela é muito mais sutil. Porque é interna, então é muito pior. É muito séria. Nós precisamos nos analisarmos para perceber de que forma eu estou trabalhando essa filha direta do orgulho e do egoísmo, que é a vaidade. Kardec não deixou passar em branco isso não. No livro dos médiuns, no item 268, ele pergunta assim para os espíritos: há pessoas que se deixam seduzir por uma linguagem enfática, que apreciam mais as palavras que as ideias, que mesmo tomam ideias falsas e vulgares por sublimes. Como podem essas pessoas que não estão aptas a julgar as obras dos homens, julgarem as dos espíritos? Isto é, Kardec pergunta: será que os médiuns estão examinando com isenção as mensagens que recebem? Será que estão analisando do jeito que Kardec nos indica e que os espíritos nos indicam no livro dos médiuns? Que é preferível que nós recusemos 10 verdades a aceitar uma mentira? Só que, como os espíritos respondem, que quando as pessoas, isto é, os médiuns, são modestas, não se fiam em seu próprio julgamento e vão mostrar para outros: olha, eu recebi isso aqui, psicografei isso, como é, como é que não é. Já os outros, quando se julgam mais capazes do que são, trazem consigo a pena da vaidade tola que alimenta. Aí os espíritos terminam a resposta dizendo assim: olhem só, os espíritos enganadores sabem perfeitamente a quem se dirigem. É claro que eu não estou falando da minha companheira que está ali psicografando o tempo todo e que tem uma longa estrada de psicografia, muito estudo, muita prática, muita atenção. Eu falo, tirando isso do livro dos médiuns, daqueles médiuns que se deixam exatamente empolgar pelas mensagens lindíssimas que estão recebendo, com palavras difíceis, empoladas. Esses médiuns estão abrindo uma brecha enorme
para entrarem num processo de obsessão chamado fascinação. Precisam ter muito cuidado. A doutrina espírita, ela veio para nos explicar tudo isso, gente. Por isso, o estudo é fundamental. Eu conheço pessoas que frequentam uma casa espírita anos e anos e anos e nunca abriram o livro dos espíritos. E dizem que são espíritas. Não são. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências e pela sua transformação moral. Está lá. Isso é o verdadeiro espírita. Quer dizer, somos nós, eu acredito que todos que estamos aqui estamos dentro desse processo de nos conhecermos e daí trabalharmos passo a passo o que nós temos ainda de melhorar. Na verdade, muitas vezes nós vamos enfrentar os nossos vícios. Vícios, não estou falando do fumo, da bebida, do álcool, né, das drogas, não é só esses são os vícios externos, não é? Da matéria. E Jesus disse, o que faz mal ao homem não é o que vem de fora para dentro, é o que sai de dentro para fora. Porque o que sai de dentro para fora vem do seu coração. Então, nós precisamos ter consciência dos nossos vícios. Que vícios? Não o fumo, o álcool, as drogas. Não, são coisas mais sutis. Eu posso estar viciada em responder mal aos outros. Não posso. Por quê? Porque reencarnação após reencarnação eu vim sendo briguenta, estourada, pavio curto. Não posso. Posso. Quando chega um ponto, eu vou parar e vou tentar mudar essa história. Eu posso ter o vício da vaidade, eu posso ter o vício do egoísmo, do orgulho, da maledicência. Maledicência. Nós tínhamos uma companheira aqui no Eurípides, que hoje ela frequenta o núcleo, que ela dizia assim, quando eu morrer, vai ter que ter 2 caixões. Um para o meu corpo, outro para a minha língua. A maledicência é outro vício terrível. Olha, como a gente gosta de falar mal dos outros, não é não? Gilberto não fala, né, Gilberto? Gilson também, não sei. Tá? Não, a gente pode fazer uma crítica construtiva. Uma vez, gente, eu saí daqui com uma companheira da casa, que até hoje está aqui. Hoje ela não está aqui, mas eu sei que ela ainda frequenta aqui. Nós saímos de carro e demos uma carona para uma mocinha que estava começando a estudar a doutrina espírita. E aí começamos a falar mal de alguém. Aí quando chegamos no lugar que ela ia saltar, de repente essa nossa amiga caiu em si e virou para ela e disse assim, puxa, você me desculpe, nós realmente vacilamos agora e tal. Ela disse, não, eu entendo, espírita não fala mal dos outros, só faz pequenos comentários. É isso. Pois é, mas são esses pequenos comentários que a gente precisa trabalhar. Não fazia mais, não é? Passo a passo.
Quer ver outro vício que nós temos? Um daqueles que está lá é o 5º mandamento da lei de Deus: não matarás. Poxa, Elza, eu não mato. Eu mato barata, eu mato mosquito. Vocês não matam, não? Eu mato aí. Rato, né? Mas muito pior do que isso. A gente ainda mata, não mata a esperança do outro? Aí nós vemos uma pessoa que está muito doente, a gente diz: é assim mesmo. Você também exagerou tanto fazendo isso ou aquilo na sua vida, é agora e tal. Aí a pessoa fica pior ainda, não é? Em vez de levantar. Nós temos um bom exemplo. O Chico nunca arrancou uma flor. Mas o Chico é o Chico, né, Gilberto? Nunca matou um inseto. O Chico eu sei, porque ele faz aquela proclamação para as formigas. Mas o Chico era o Chico, né? Chico Xavier era o Chico Xavier. Por que ele reencarnou entre nós? Porque Deus é misericordioso e deixa que alguns espíritos bem mais elevados que nós reencarnem para exemplificarem para nós. São missionários. Nós vamos chegar lá, hein? É inexorável. É fatal que nós cheguemos lá. Vai demorar, gente. Não vai ser amanhã, não, nem nesta encarnação. Mas nós podemos, como se fôssemos um diamante bruto, podemos lapidar-nos para nos transformarmos em brilhantes. Vamos lembrar que Jesus disse para nós: que brilhe a vossa luz. Gente, se Ele mandou brilhar a nossa luz, é porque nós temos luz, não é? Agora ela anda meio apagadinha, não é? Nós temos que dar um polimento assim, para que ela possa... Aí, ó, o mosquito, eu fui falar, está aqui. Para que a luz nossa possa brilhar. Isso não é religião, não. Isso é ciência. Vocês sabiam que a doutrina espírita tem um aspecto científico? Pois é. A doutrina espírita veio nos explicar tudo isso. Nós somos energia. E essa energia, quanto mais ela se apura, mais ela brilha. Ela se transforma em luz realmente. Que brilhe a vossa luz. Nós podemos fazer a nossa luz brilhar. É claro que nós não vamos fazer num passe de mágica. Na vida não há isso. Nós não damos saltos. É um processo de aperfeiçoamento em que vamos pouco a pouco burilando, descobrindo nossos vícios e ao mesmo tempo, em paralelo, começando a tentar vivenciar aquelas virtudes, aqueles valores que ela citou hoje, que a página inicial cita. Porque mais tarde esses valores se transformarão em virtudes. Aí sim nós vamos ter luz. A nossa luz brilhará. E nós faremos parte daquela corte espiritual cheia de luz que rege os desígnios da humanidade a partir da vontade de Deus. Mas para que esse processo aconteça, nós precisamos ter nossa vontade sacudida, sabe?
Nós precisamos ter força de vontade. Quando eu brinquei com a torta de chocolate, que é uma coisa material, né? É por aí. Porque quando nós aprendemos do concreto para o abstrato. Ninguém aprende a partir do abstrato. Vou dar um exemplo. A criança entra na escola, vai aprender a contar. O que vai acontecer com ela? Ela vai ter que pegar palitinho de sorvete, pedrinha, chapinha de garrafa, não é? Por quê? Porque o número é uma coisa abstrata. Número é abstrato. Concreto são as coisas que nós vamos aprender a dizer 1, 2, 3. Mas o número é uma noção abstrata. Então, nossa aprendizagem sempre vai do concreto para o abstrato. Então, nós podemos começar esse processo de modificação, de transformação, a partir de pequenos atos no nosso dia a dia. Como é a minha relação com meu vizinho, com meu chefe, com Gilberto e Gilson? Como é a minha relação com o próximo? Eu me conhecendo, eu vou poder tentar mudar alguma coisa. É claro que eu vou errar. É claro que eu vou cair. Mas como dizia o poeta popular, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É neste processo, que se chama em pedagogia de ensaio e erro, que nós vamos evoluindo. E aí vamos deixar de ser corvo e vamos deixar de ser raposa. É interessante porque os homens, a humanidade, sempre botou nos animais características que nós temos, nós, humanidade. A raposa é a esperta, né? E por aí vai. Nós podemos modificar esse quadro e não participar desta fábula do La Fontaine. Não sermos nem corvos, isto é, não sermos extremamente vaidosos, pessoas que se agastam por qualquer coisa porque acham que estão ofendidas no seu poder, na sua brilhante posição no mundo. E também temos que ter cuidado para não sermos sedutores, isto é, explorar a deficiência do outro. Como os espíritos disseram, né, sobre os médiuns e os espíritos desencarnados, que eles sabem perfeitamente a quem atingir. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 4, quando se fala de fé, o Espírito diz que é importante nós não confundirmos presunção com fé. A verdadeira fé se alia à humildade. Foi isso que Jesus falou. Foi esse exemplo que Jesus nos deu.
Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Isso é um hino à humildade. É o exemplo que ele traz para nós, como Chico Xavier nos deu aos montes também exemplos de humildade. Humildade é o contrário do orgulho. E o Mestre Jesus não fez aquele sermão no monte e não iniciou o sermão dizendo o quê? Bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles será o reino dos céus. Pobres de espírito, durante muito tempo a gente pensou que fossem pessoas menores, não é? Não tínhamos ainda evoluído o suficiente para entendermos que pobres de espírito são as pessoas humildes, mas humildes de coração. Não vamos mais confundir humildade com pobreza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Naquele trabalho que é feito aqui, né, das quentinhas, o trabalho das quentinhas, do qual nós participávamos, né? Muitas vezes nós encontramos pessoas na rua e que eram assim nitidamente super vaidosas. Não a vaidade física, claro que eles não tinham. A vaidade intelectual, moral, se achavam os máximos. E nitidamente aquelas pessoas estavam ali para aprenderem o quê? Aprenderem a humildade. Através dessas experiências tão dolorosas, aprenderem a serem humildes. Humildes de coração, que é muito difícil. Realmente é muito difícil. Quando você estuda a beça, né? Você tem títulos de doutor disso, doutor daquilo, você fica se achando superior aos outros. Não é. Quando você chega lá do outro lado, nada disso vai contar. O que vai contar é exatamente a sua transformação moral e o esforço que você fez para domar suas más tendências. Isso é que conta. Não adianta chegar no plano espiritual com título de doutor, com pós-graduação, agora existe pós-graduação, não sei se você já sabe. Não adianta. Eu sempre me lembro de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que foi um homem, considerado um homem bom, que fez muito bem. Aí ele desencarna e ele manda um livro, né? Ele psicografa através de Chico Xavier um livro que se chama Voltei, do irmão Jacó, e ele é recebido, claro, ele trabalhou muito no bem, durante anos ele foi presidente da FEB, então ele trabalhou muito, e ele é recebido por Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt, não sei mais quem, né? Aí ele repara a luz desses espíritos e a luz que ele teve. E eu brinco dizendo, era uma luz tão pequenininha dele, tão apagadinho que ele estava, e ele então entra no plano espiritual, num processo de autoconhecimento. Por quê? O que aconteceu comigo?
até ele chegar. Não vou dizer o resto, quem quiser que leia o livro. Voltei de Irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier. É isso. O que nós precisamos nos propor, nós precisamos nos propor a começar esse processo não no plano espiritual, mas aqui, agora, hoje. Porque quando nós formos para o plano espiritual, e nós todos vamos, né? Porque a nossa vida é lá, não é aqui. Nós vamos chegar, como diz André Luiz, completistas. Vamos completar o que nós propusemos quando reencarnamos. Vamos lutar contra as nossas más tendências. Vamos tentar vencer nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo, passo a passo. A gente chega lá. E um dia nós todos vamos estar com nossa luz radiosa, brilhando. Para que isso aconteça, é importante que nós ouçamos as palavras de Jesus. Quando ele dizia assim: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou brando e humilde de coração, e tereis repouso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muito obrigada por me ouvir.